e nós vamos então meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Eu vou projetar para você aqui o tema da nossa reflexão de hoje, do nosso panorama de hoje, que é um panorama diferente daquilo que nós estamos acostumados. Nós fizemos isso também no livro de Gênesis e vamos fazer aqui novamente no livro do Êxodo. Então, hoje é um panorama não de um livro da Bíblia, mas de um personagem importante naquele livro que nós estamos lendo, que é o livro do Êxodo, aí na nossa leitura diária da Bíblia em 2 anos, certo? Amém. Então, está aí Moisés, intercessor e legislador. Esse é o tema que eu escolhi para esse dia, para essa noite, e nós vamos estudar então um pouco acerca da vida de Moisés. E como eu tenho falado, é bem pouco mesmo, porque a vida desse homem, assim como de muitos outros aqui na Bíblia Sagrada, são muitas coisas para se contar, para se ver, para se estudar, para se analisar, e aqui nós não temos tempo para fazer tudo isso, mas nós vamos caminhar por algumas coisas aqui que eu achei bem interessantes e também muito importantes para a nossa vida cristã. E vamos então tentar aprender um pouco nessa noite, olhando para a vida de Moisés. Uma das suas 2 maiores funções, ao meu ver, é o de intercessor, intermediador também, e legislador, e nós vamos entender um pouco disso, e é o que eu separei para nós hoje. Então está lá, Êxodo capítulo 19, quando nós estudamos o panorama do livro, nós vimos o capítulo 19, o verso 1. Hoje eu quero ler com você a partir do verso de número 3. Então está aí na tela projetado para você. E se você tem uma Bíblia aí, é importante que você abra a sua Bíblia, marque a sua Bíblia, esse texto, e outros também que eu vou citar aqui para você no decorrer do nosso estudo, tá certo? Então diz assim a palavra de Deus: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então até aqui você tem Deus chamando Moisés em um monte. Aqui não caracteriza o chamado de Moisés, pelo menos o seu início, mas aqui já é Deus falando com Moisés para que Moisés pudesse falar mais coisas ao povo. Então aqui você tem Deus chamando Moisés para o mesmo monte e falando aqui algumas ordens, algumas leis que Moisés deveria falar ao povo. Agora, a partir do verso 6, você tem Moisés então chamando o povo e falando aquilo que Deus falou para ele lá em cima do monte. E vocês então serão para mim um reino de sacerdote. Aqui o 7, esse nós já lemos, O verso 7. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela tua palavra lida. Pedimos as tuas orientações, ó Pai, para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma coisa interessante, irmãos, olhando já para esse texto que nós podemos tirar aqui, olha só, Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas,
tudo que acontece, tudo que acontecerá, Deus sabe de tudo. Mas esse verso 7, ele tem algo muito interessante, que é o seguinte: então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E diz aí o finalzinho que Moisés foi relatar a Deus as palavras do povo. Ou seja, Deus já sabia qual seria a resposta do povo, e mesmo assim Moisés ele vai falar com Deus e dizer tudo aquilo que o povo disse como resposta àquilo que o Senhor Deus colocou diante deles como lei. Então aqui você percebe já um relacionamento de Deus com Moisés e também uma responsabilidade de Moisés para com esse Deus, né? Moisés sabia que Deus sabia de todas as coisas, e mesmo assim, Moisés então se dirige ao Senhor, vá ao encontro do Senhor para falar aquilo que era a resposta do povo. Então, algumas coisas você vai lendo na Bíblia, e como insisto aqui, né, sempre, você vai prestando atenção nos detalhes e você vai vendo o que a palavra de Deus vai nos ensinando, né? Mesmo Deus sabendo de todas as coisas, é preciso haver um relacionamento, é preciso haver uma entrega, é preciso que eu e você, nós falemos com Deus aquilo que nós temos como resposta às coisas que Deus coloca diante de nós como ordem, como lei, como mandamento. Nós precisamos nos dirigir ao Senhor. Deus sabe de todas as coisas. É por isso que nós aqui fazemos os nossos pedidos de oração, é por isso que nós colocamos aquilo que está dentro de nós, né, diante de Deus em palavras. Hoje aqui, né, digitando aqui no nosso chat. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele requer de mim, de você, essa resposta vindo da nossa boca como palavra. E nós então assim aprendemos isso nessa noite. Então, irmãos, vamos lá? Eu separei algumas coisas para a gente meditar e o nosso estudo vai caminhar em duas partes. Primeiro nós veremos um pouco do personagem, um pouco da pessoa de Moisés, o seu nascimento, algumas coisas bem interessantes, e depois nós veremos sobre o seu chamado. E é o que nós então vamos meditar aqui nessa noite, tá certo? E nós vamos então caminhando. Eu vou citar alguns textos aqui para os irmãos, para que os irmãos possam olhar para a sua Bíblia aí e marcar nela, né? Se assim você desejar, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero ver com você é sobre o nascimento de Moisés. O nascimento de Moisés está narrado aí no capítulo 2 de Êxodo. Você já leu isso no passado, do 1 até o verso 10. Então é toda a história do nascimento de Moisés, está registrado aí nesses primeiros 10 versículos do capítulo 2 do Êxodo. Então, nós já conhecemos essa história. Para resumir, você sabe muito bem que Moisés, ele é filho de Arão, um nome bem diferente, né? Existe o Arão e existe o pai de Moisés, Arão. E Moisés era filho de uma de suas tias. Então você aí já percebe que Moisés era fruto de um relacionamento entre parentes. Isso era muito comum no povo, no passado, né, no povo hebreu, no povo de Israel. Isso era muito comum. Então, Moisés é fruto de um relacionamento dessa natureza. E a mãe dele, Moisés nasceu naquele momento onde o faraó mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade. Então, com medo de que Moisés fosse morto, a sua mãe então o esconde durante 3 meses inteiros. Quando ela não consegue mais esconder o seu filho, ela então tem a brilhante ideia, tudo isso pela providência de Deus, de colocar Moisés em um cesto, colocar Moisés no rio Nilo. O irmão Nilo está aí assistindo, né, participando conosco. Então a mãe dele coloca ele nesse cesto, coloca no rio e deixa ele rodar rio abaixo. E a sua irmã, a irmã de Moisés, fica olhando de longe para ver o que é que vai acontecer. Pois bem, Moisés então chega no cesto ali, junto às margens do rio. Diz o texto aí que perto do cebolão, né, nós conhecemos como cebolão, mas das plantas ali que ficam às margens do rio. E a filha de Faraó, a princesa, estava passeando ali com suas servas, a fim de tomar banho no rio.
e ela então vê o cesto, pega o cesto, pede as criadas para buscar o cesto. Então as criadas o buscam, ela olha, tem um bebê lá dentro, né, de aproximadamente 3 meses. E ela então, diz o texto que ela se compadece, tem pena daquele bebezinho, e ela então diz que vai cuidar dele, vai criar ele. Só que uma princesa não iria ter esse trabalho, elas não faziam isso no passado. Quem criava era alguma serva, era alguma pessoa mais experiente. Então, olha só, nesse meio tempo, a irmã de Moisés sai de onde ela estava lá, vá de encontro à sua princesa e diz o seguinte: olha, quer que eu chame alguma mulher para cuidar dele? Porque a princesa já tinha percebido que ele era filho do povo hebreu. Ele não era ali da terra do Egito, né? Ele era do povo hebreu. Então, você quer que eu vou lá chamar alguém para cuidar desse bebê, para amamentar? E essa ideia, né, ela é bem recebida pela princesa, que diz: não, vá lá, faz isso, e diz a essa pessoa que eu vou pagar ela o tempo que ela ficar cuidando aí desse bebezinho para mim, né? Ela, a partir daquele momento, era a mãe do bebê, ela pegou ele e tinha ele agora como filho. Tanto é que nós vamos ver um detalhe bem interessante aqui, logo mais, quando nós formos olhar o nome de Moisés. Então, ela chama uma mulher e ela chama sua mãe, a mãe de Moisés, para cuidar do próprio filho. Irmãos, aqui você vai vendo a providência de Deus, aqui você vai vendo o agir de Deus em toda a vida de Moisés. Em 2 momentos nós veremos isso de forma muito clara, a providência de Deus sobre a vida de Moisés. E por quê? Por causa do propósito, por causa do chamado, por causa do plano de Deus para com o seu povo, que envolvia de forma bem direta, específica, a pessoa de Moisés. Então, de forma bem resumida, esse é o nascimento de Moisés. A própria mãe dele cuida dele durante um tempo, depois essa mãe devolve ele para a princesa, e ele então é vivido ali, passa a viver ali então na terra do Egito, no palácio ali do faraó, tendo como mãe a princesa e não a sua mãe biológica, tá certo? Então, esse é o resumo da história do nascimento de Moisés. Nós conhecemos bem essa história. Agora eu quero destacar aqui nesse ponto 3 coisas que eu achei bem interessante olhando para esses 10 primeiros versos. Primeira coisa, Moisés nasceu e ficou sem nome por 3 meses. Diz o texto aí, você vai ler com atenção de novo, Êxodo capítulo 2, de 1 a 10, vai narrar o nascimento dele, assim como nós fizemos aqui de forma resumida, mas não vai dizer o nome de Moisés, né? Durante o tempo em que a mãe de Moisés conseguiu esconder Moisés do exército de Faraó, que estava rondando toda a terra à procura dos garotos, dos meninos, para poder matar, a mãe dele escondeu ele e não colocou o nome. A Bíblia não traz o nome de Moisés antes dele se chamar Moisés. Então, esse é um dado bem curioso, bem interessante, que muitas vezes a gente lê e passa por cima disso, né? Quem escolheu o seu nome foi a sua mãe adotiva, foi a princesa quem colocou o nome de Moisés a Moisés. Outra coisa interessante que eu quero destacar dentro disso, dentro do nascimento de Moisés, é que a mãe dele, ela cumpriu a sua tarefa, né? Ela cumpriu aquilo que foi combinado, o acordo que foi feito. Ela poderia muito bem, porque ela sabia que se tratava do seu próprio filho, ela poderia muito bem fugir para uma terra distante, sei lá, ela poderia fazer qualquer coisa para criar, para ter a oportunidade de conviver mais tempo com o seu filho. Mas você percebe, lendo o texto, que ela foi muito, muito honrosa no seu dever, na sua tarefa, né? Ela criou o próprio filho e depois devolveu, como era o combinado, à princesa que o encontrou ali às margens do rio Nilo. Outra coisa que eu quero destacar dentro disso é que essa parte do nascimento de Moisés vai mostrar exatamente aquilo que eu quero trazer aqui à sua mente, que é o cuidado de Deus para com a vida de Moisés. O nascimento de Moisés, todo esse trajeto aí do verso 1 até o verso 10 vai mostrar exatamente isso. Todos os detalhes que tem aí nesse trecho é para mostrar exatamente isso, a tendência
que o texto tem em mostrar como o Senhor Deus, ele preservou a vida desse menino, nos seus mínimos detalhes, né? Você vai ver como nós não podemos imaginar hoje a gente colocando um bebê num cesto e deixando ele descer rio abaixo, né? Eu aprendi a nadar, você já ouviu essa história? Dessa forma, não fui colocado num cesto como bebê, mas eu caí num rio por teimosia, né? Minha avó estava pescando lá e colocou uma rede e falou para eu não olhar, né? Não ir lá ver. E depois que ela saiu para pescar mais embaixo, a primeira coisa que eu fiz foi lá olhar a rede para ver se tinha alguma coisa. E eu me inclinei tanto que caí num rio de correnteza e esse rio foi me levando e foi dessa forma que eu aprendi a nadar. E fui lá, agarrei nas raízes e consegui subir, né? Então, nós não conseguimos imaginar isso, né? Você colocando um bebezinho em um cesto e deixando esse cesto descer rio abaixo, né? Isso é uma coisa impensável hoje, mas em tudo isso nós vamos vendo o cuidado do nosso Deus, a preservação por parte de Deus para com a vida de Moisés, tudo isso por causa do plano que o Senhor tinha para com esse homem. Outra coisa que eu quero destacar no nosso panorama de Moisés é a respeito do seu nome. O nome de Moisés tem um significado, irmãos, que vai muito de encontro ao seu chamado, ao propósito que Deus tinha para a vida desse homem. Então, assim como é muito comum, né? E é dessa forma que eu gosto de colocar os nomes nos meus filhos, né? O Isaías se chama Isaías por causa do pai, do avô dele, por parte de mãe, né? Mas também porque é um nome bíblico e é um nome com um significado muito forte. Radassa também virá por causa de um significado muito forte na Bíblia Sagrada. Você já sabe, você que é da nossa igreja, se eu tiver outro filho homem, provavelmente ele se chamará Moisés, é um nome que a Isaías já escolheu, é esse que nós estamos estudando, exatamente por causa do significado dos nomes, né? Tomara, né, se todo crente colocasse o nome dos seus filhos por causa dos significados importantes que teve, né, dado pelo povo no passado, o povo que olhava muito o significado de um nome para colocar o nome no seu filho, né? Não era dado assim o nome aleatoriamente, né? Mas não tem problema nenhum você colocar o nome que você quiser, né? Aliás, o filho é seu, né? E a gente coloca o nome que quiser. Mas olha só, quando a gente trata do nome de Moisés, tem algumas coisas bem importantes. A princesa que achou Moisés, talvez ela não estava pensando no significado original, digamos assim, do termo Moisés, do nome Moisés. Por quê? O nome Moisés ele pode ter dois significados. E talvez o que a princesa estava pensando seria o filho, né? Ela diz uma frase que vai muito de encontro àquilo que é o chamado de Moisés, mas um outro significado para o nome Moisés é filho. Então, talvez porque, não sei, ela era nova demais, ou talvez ela não poderia ter filho, enfim, não sabemos, mas ela olha para o bebê e chama ele de Moisés. Moisés significa filho, mas esse é um significado muito pequeno, muito fraco, né, para a pessoa desse Moisés em especial que nós estamos estudando aqui. Mas olha só o significado original, né, do nome de Moisés. E nós já vimos que quem dá o nome para ele é a sua mãe adotiva e não a sua mãe biológica. E Moisés significa aquele que tira. Ou, se você for olhar no termo hebraico puro mesmo, significa tão somente tira. Só isso, tira. Né? Mas é no sentido de tirar. Não é essa tira de retalho ou tira de pano, né? Mas é no sentido de tirar. E quando nós então tratamos Moisés, nós então tratamos dessa forma, aquele que tira. Então você percebe que o seu nome tem muito a ver com aquilo que Deus o chamou, o separou, o escolheu, né? Então esse nome seria como um lembrete, quando ele olhasse para o futuro, quando ele estivesse lá na vida adulta, exercendo o chamado de Deus, ele iria se lembrar disso, né? Que o seu nome foi dado por causa da sua função, por causa do seu chamado. Então, o seu nome era um lembrete daquilo que ele viria a fazer, que era tirar o povo de Deus da escravidão do Egito e conduzir esse povo até
a terra prometida. Então, quando sua mãe adotiva o encontrou, você vai ler o texto lá e você percebe que ela diz essa frase literal, né? Eu o tirei das águas. Então você percebe que o nome dele tem tudo a ver. Ele era um filho, mesmo que adotivo, mas era filho, tinha uma mãe biológica, né, logicamente. E ele então foi tirado das águas e ele é aquele que tiraria o povo de Deus, que libertaria o povo de Deus da escravidão do Egito. Então, isso é o que significa o nome Moisés, tá certo, irmãos? Outra coisa que eu quero destacar dentro do personagem é a sua fuga para o Egito. Está aí no capítulo 2 do Êxodo, do verso 11 em diante, o verso 10 termina narrando sobre o nascimento e o verso 11 em diante narra aí essa história tão conhecida que é a fuga de Moisés para Midian ou Egito, né? A terra do Egito é a mesma coisa. Então, você conhece essa história também. Moisés estava indo visitar, né, o seu povo e ele então encontra ali, primeiro diz o texto que ele vê como os egípcios estavam tratando o seu povo, né, o povo hebreu. Eles eram cativos do Egito, então ele ia visitar o povo hebreu e viu lá o tanto que o povo estava sendo escravizado, maltratado pelos egípcios. E ele então ficou muito condoído com isso, né? Ficou muito entristecido com isso. E diz o texto aí que ele acha então, ele vê então um egípcio agredindo um hebreu, né? Um homem da sua terra, aí, um povo do seu povo. E diz o texto então que ele vai de encontro a esse cara e mata esse egípcio. E é engraçado que o texto diz assim, que ele olha para um lado, olha para o outro, né? E ele então vê que não tem ninguém olhando, porque ele sabia que era uma coisa não permitida, né? Principalmente porque se tratava de um egípcio, né? Provavelmente um soldado do Egito, então ele não podia atacar esse homem de forma alguma. E ele então olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém, vai lá e mata o egípcio e ele foge então. Irmãos, olha só que coisa interessante. Depois, ele viu um outro egípcio maltratando, né, um de seu povo, de novo, viu dois homens brigando ali, provavelmente um egípcio maltratando um outro hebreu. E ele então vai lá e tira satisfação com o cara, né? E por que você está brigando? O que está acontecendo aqui? E esse cara lembra ele o seguinte: olha só, você acha que Faraó não sabe daquilo que você fez? E é interessante que aí ele, né, perna para quem te quer, foge de novo, porque até então ele não sabia, né? Diz o texto que ele imaginava, mas ele não tinha certeza que o Faraó sabia daquilo que ele tinha feito, que era ter matado um homem egípcio aí, né? Então o texto vai narrar muito bem isso, do verso 11 até o verso de número 25. E depois então diz nesse mesmo trecho que ele vai defender aí algumas moças, que seria filhas do seu futuro sogro, né? De pastores, que as moças iam lá pegar água para dar para o rebanho, e os pastores então atormentavam, diziam que elas não podiam pegar água naquele poço, e tocava elas de lá, né, expulsava elas de lá, e ele então foi lá, né, com a sua bravura, e falou, não, e elas vão pegar, e elas voltam para casa até mais cedo. Aliás, é por isso que o pai dessas moças, Jetro ou Reuel, nós vamos falar um pouquinho sobre esse nome, por isso que ele então acha estranho, mas por que vocês chegaram cedo, né? Não é costume chegar a esse horário, e elas explicam então, né? Um homem hebreu e tal nos ajudou lá, nos defendeu, e ele então manda buscar esse homem. Não, vocês tinham que ter convidado ele para vir comer aqui conosco e tal. E diz o texto que ele passa a morar ali, né, com Reuel ou Jetro, e até dar uma de suas filhas aí em casamento a Moisés. Então é por isso que ele foge então, né? Porque ele mata um egípcio, algo que ele não poderia fazer, e caça confusão com o outro, e a coisa se complica, então ele tem que fugir depois de adulto, né? E uma coisa que nós percebemos nesse trecho aí do verso 11 até o verso 25, irmãos, é o espírito protetor que Moisés ele já tinha,
né, enquanto jovem, enquanto adulto. Isso nós percebemos de forma muito clara na vida de Moisés, né? Porque primeiro ele defendeu o seu hebreu lá, né? E matou o cara por causa dele. Depois ele foi tirar satisfação, né? Ele foi defender outro hebreu, né? E depois ele foi defender as moças que estavam aí sendo maltratadas, né, digamos assim, pelos pastores ali naquele poço. Então, você percebe que Moisés sempre teve esse lado protetor, né, esse lado cuidadoso com os menos favorecidos, né? Então você percebe isso também na vida dele e que vai ser muito importante para o seu chamado, porque você vai ler aí o livro de Êxodo, vai finalizar a leitura, vai ler o livro de Números, Deuteronômio, e você vai ver que Moisés ele se colocava, ele se portava como um advogado para com o povo de Deus, né? Nós vamos ver aqui a respeito do seu chamado agora, e ele então retruca Deus, ele então, mas quando ele assume o seu chamado e passa a exercer o seu chamado, você percebe que ele de fato, de verdade, assume o seu papel. E ele age, defende o povo como se fosse de fato um advogado. E era assim, né? Era a responsabilidade dele. Então ele protege o povo, ele luta, né, em favor do povo, vai até a casa de Faraó, intercede pelo povo. Então você percebe esse espírito protetor que seria muito útil, muito utilizado aí no chamado de Moisés, quando ele fosse exercer o seu chamado de fato, de verdade, depois que Deus ali sobe com ele no monte e dá ali as diretrizes do seu chamado de forma literal e bem prática. Então, algo curioso e importante e interessante para o futuro de Moisés e diante do povo de Deus. Outra coisa e última dentro dessa questão do personagem é que nós percebemos essa parte da fuga de Moisés também vai mostrar exatamente o que nós vimos no primeiro ponto, que é o cuidado de Deus para com a vida de Moisés. Olha só, Moisés tinha cometido um assassinato, né? Moisés tinha tirado satisfação lá com o cara, brigado com os pastores. Então, quando você olha assim, em um olhar humano, tudo isso é tudo muito, muito confuso no mínimo, né? Então, assassinar alguém, apesar de que ainda não tinha as leis estabelecidas, né? Não matarás, ainda não estava em vigor, mas você percebe que isso já é algo ruim. Por quê? Porque não foi bom aos olhos de Deus quando os descendentes lá de Adão, Caim e Abel, né? Tiveram aquele assassinato lá, né? Então, a morte, o assassinato nunca foi algo bom aos olhos de Deus. Então, certamente esse aqui também não teria sido bom aos olhos de Deus. Por mais que a lei de forma necessária ainda não estivesse sido dada, né? Mas você percebe ao longo da história que o assassinato nunca foi algo bem visto pelos olhos do nosso Deus. Mesmo assim, você percebe o cuidado de Deus. Deus dá condição para ele fugir e o protege na sua fuga, né? Não deixa Faraó e os seus servos colocarem as mãos nele. Então, ele é protegido de certa forma quando ele entra para a casa de Jetro, o seu futuro sogro, e passa a morar ali, a trabalhar ali, enfim, né? Construir ali a sua vida. Então, tudo isso você percebe o cuidado de Deus preservando a vida desse homem por causa daquilo que Deus tinha como chamado, como propósito, como tarefa para a vida de Moisés aí para conduzir o povo de Deus aí num futuro bem próximo, né? Mesmo cometendo esse assassinato, com Faraó atrás dele, à procura dele, Deus sempre está o livrando por causa do propósito. Então, irmãos, isso foi que eu separei hoje a nível de personagem, né? Da pessoa do próprio Moisés. Tudo isso nós já conhecemos, não é nada novo, mas aqui algumas percepções que talvez a gente passa por cima aí, né, como esse espírito protetor aí de Moisés e tal. Então isso é bem interessante. A última coisa que eu quero tratar com você é sobre o chamado de Moisés. Veja só, o chamado de Moisés é dado aí a partir do capítulo 3 do livro de Êxodo. Você tem de forma bem prática e bem detalhada como foi que Deus chamou
Moisés. Nós não iremos ler aqui, mas eu quero destacar algumas coisas que está aí no texto. Primeiro, Moisés foi chamado por Deus para ser o legislador ou o promulgador das leis de Deus para o povo de Deus. Eu quero explicar um pouco sobre isso, porque quando nós falamos em legislador, legislador tem a ver mais com aquela pessoa que é responsável por fazer a lei, né? Trazer uma lei à existência. Então, quando alguém cria uma lei do nada, digamos assim, aquela pessoa é o legislador daquela lei. Foi ele quem fez, né, aquela lei, ele é o dono daquela lei. Então, não é no sentido total do termo que Moisés se encaixa ou é chamado como legislador das leis, né? Por quê? Um motivo muito simples, né? Quem era dono das leis era o próprio Deus. Quem criou as leis foi o próprio Deus. Deus deu essas leis a Moisés para que Moisés então pudesse promulgá-las ao povo. Então, em um sentido mais próprio, Moisés ele era promulgador, mas ele também era legislador, porque Moisés também estava presente quando Deus fez as leis ali, deu as leis, né? Criou as leis, digamos, poderíamos dizer assim, né? Moisés sempre estava presente, porque Deus chama Moisés ao monte, estabelece ali a lei, coloca diante de Moisés para que Moisés pudesse promulgar essa lei até o povo. Então, Moisés ele é tratado de forma mais própria como o promulgador das leis, né? Esse foi o seu papel, assim, digamos, a nível de lei, nessa questão jurídica, né? Foi o seu papel mais enfático, né? Onde se deu mais ênfase. Porque, irmãos, esse é aquele que mostra as leis, né? Promulgador é aquele que mostra as leis àquele povo que deve cumprir essas leis. É aquele que publica as leis, né? Hoje você tem o Diário Oficial, então quem publica essas leis no Diário Oficial é o promulgador, né? É aquele que está responsável por divulgar as leis de forma oficial. Então, as leis eram criadas por Deus na presença de Moisés, entregues a Moisés, e Moisés então iria de forma oficial, ele iria divulgar essas leis ao povo. Então, essas são as leis, e vocês devem cumprir essas leis, vocês devem andar sobre essas leis, né? Então, esse foi o papel de Moisés a nível de legislador, de promulgador, a nível jurídico, né? Promulgar. Ele então entregava as leis prontas ao povo de Deus para que o povo pudesse cumprir essas leis. Outra coisa dentro do seu chamado, Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. Nós vimos aqui que é exatamente isso, de forma literal, que significa o seu nome. Então, essa é a principal tarefa de Moisés, né? Tirar o povo de Deus da escravidão do Egito e conduzir esse povo até a terra prometida. Nós sabemos que Moisés ele não herda necessariamente a terra prometida, mas ele conduz todo o povo até a terra prometida. Então, primeira coisa dentro disso, Moisés estava apacentando aí o rebanho, e esse trecho está narrado aí no livro de Êxodo, do capítulo 3 em diante, capítulo 4 em diante, você vai perceber aí o chamado de Moisés. Capítulo 3 em diante você vai perceber. Do verso 1 ao 3, está dito que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro ou Reuel. Algumas traduções trazem os dois nomes, mas algumas trazem só um, e muitas vezes você não conhece o sogro de Moisés pelo nome de Reuel, mas ele era tratado com esses dois nomes, Jetro e Reuel. Então, a nossa versão Nova Almeida, ela traz os dois nomes, exatamente, tem uma nota de rodapé lá no final para você ver que ele era chamado, conhecido por esses dois nomes, tá? Então, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, quando então o Senhor Deus aparece para ele como um arbusto, né? Como uma árvore pegando fogo, e Moisés então olha para aquela árvore e nota uma coisa interessante. Essa árvore está pegando fogo, mas ela não se queima, ela não se consome, ela não se acaba, né? Ela não destrói. Então, Moisés olha para aquele negócio e diz o texto aí que vai tratar como uma maravilha. Moisés olha para esse evento
e trata isso como uma maravilha, e ele vai ao encontro da sarça para poder ver o que está acontecendo, ver como, né, como se dá tudo isso. E diz o texto aí que o Senhor então repreende, né, fala, não vem não, cuidado, porque a terra aqui é terra santa, né, tira a sandália dos teus pés, e Deus dá toda uma orientação para ele ali, para que ele não venha chegar muito perto, né, porque ele está na presença de Deus de forma literal. Então, você vai perceber isso. Depois disso, o Senhor então começa a falar com ele e explicar como vai ser o seu chamado, né? Diz lá, Moisés, ele responde, eis-me aqui, e ele pergunta quem ele é, e Deus fala, não, sou eu sou, né? Então tem todo esse diálogo aí com Moisés, e é algo bem interessante de se ler de forma bem cuidadosa, né? Então Deus começa a explicar para Moisés o seu chamado, né? Olha, você vai tirar o meu povo da escravidão, da terra do Eteu, do Jebuseu, do Amorreu, você vai tirar o meu povo dessa terra escravizadora e vai levar esse povo até uma terra distante, uma terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, né? Uma terra onde o meu povo vai viver diante de mim, na minha presença, e vai viver, né, feliz na minha presença, vai ser suprido. Então, essa é a promessa que Deus fez a Abraão lá atrás, nós já estudamos isso, e esse plano então é continuado através da pessoa de Moisés. Então, Moisés trata esse evento como uma maravilha, e Deus começa a falar com ele e explicar como vai ser, qual é o seu chamado e como vai ser a sua tarefa aí, a exerção desse chamado para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito, conduzir esse povo até a terra prometida. Quando Moisés, então, observa tudo isso, você vai perceber lá no verso 11 do capítulo 3 de Êxodo, que Moisés começa a questionar Deus. E Moisés questiona Deus de várias formas. A primeira forma que Moisés fala é o seguinte, Senhor, Deus já tinha dito que ele iria à presença de Faraó para interceder pelo povo, para pedir para que Faraó libertasse o povo. E diante disso, então, Moisés fala assim para Deus, Senhor, mas quem sou eu diante de Faraó? Quem eu sou? Né? Eu sou hebreu, não sou nem da terra do Egito. Quem sou eu para que Faraó possa olhar para mim e falar, não, eu vou atender o que você está falando. Eu não sou ninguém, eu não sou nada diante de Faraó. Então eu não tenho condições de chegar diante do Faraó e fazer um pedido como esse. Ainda mais você viu aqui no passado, no nosso panorama de Gênesis, e principalmente sobre a vida de Abraão também, no nosso panorama de Êxodo, que esse povo hebreu, como escravos, eles eram muito produtivos. Diz o texto lá que o Faraó olhou para o povo e viu que o povo cresceu e colocou muito trabalho em cima desse povo, trabalho pesado, trabalho escravo. E diz o texto lá que quanto mais o povo trabalhava, mais o povo crescia. Então, lógico, quanto mais o povo crescia, mais o povo trabalhava e isso era mais rendimento para Faraó. Então, nunca que Faraó iria ouvir aí o pedido de Moisés, que até agora não era ninguém aí aos olhos do Faraó, né? Então, essa é uma das primeiras formas que Moisés ele questiona Deus. E ele questiona mais. Deus dá a resposta para isso, fala, não, pode ficar tranquilo que eu vou ser com você, eu serei com você, eu estarei presente, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, assim como eu cuidei até aqui. Só que Moisés continua a questionar, Moisés continua a querer ir contra ali a vontade de Deus, tanto que diz o texto que Deus ele se ira contra Moisés, porque Moisés começa a dar desculpa que não sabe falar, que ele é duro, né, em palavras. Esse termo dá a entender que ele era muito sem jeito para falar, muito sem educação, muito duro, né, nas palavras e tal. Nós percebemos isso no seu tratamento contra aquele que estava brigando, né, contra o primeiro não, porque o primeiro foi morto por ele, mas na segunda ocasião que ele vê o hebreu mais o egípcio brigando, ele vai lá tirar satisfação, né, e tudo indica que ele chegou com muita ignorância. Isso é mostrado também no episódio lá com as moças, com os pastores no poço, né? Ele não chegou ali, né, pedindo por favor, certamente não. Então ele vai dizer, Senhor, eu sou muito duro nas palavras, né? Eu não tenho condições, eu não sei falar direito. E Deus, então, diz o texto lá que Deus vai
se irar com ele. Só que Deus ira e faz algo interessante, né? Deus ira com ele, fala, ó, tá vendo Arão? Vou chamar Arão, vou colocar Arão diante de você, e você. E olha só, irmãos, o que Deus fala lá, quando une esses dois. Arão era boca de Moisés para o povo, ou seja, Moisés recebia diretamente da parte de Deus, Moisés falava para Arão, e Arão então comunicava ao povo, porque Arão tinha uma maneira melhor de falar, uma forma melhor de falar, e o povo entendia, né? E tem algum texto aí, não me lembro qual é, que o texto vai narrar o seguinte, né? Eu vou ser como Deus, Moisés é como Deus para Arão, e Arão é como Moisés, né? Como boca de Moisés para com o povo. Olha que coisa interessante, né? Como Deus tratava Moisés. Deus falou exatamente isso. Moisés, você vai ser como Deus para Arão, e Arão vai ser como sua boca ao meu povo, e assim, né, o chamado vai ser cumprido. Então, Moisés questionou de várias formas, e Deus sempre tinha uma resposta para usar Moisés, para que Moisés pudesse aí, entender o seu chamado e andar de acordo com esse chamado, tá certo? Isso você percebe no verso 11. E uma coisa interessante, quando Moisés retrucava, né, Deus, Moisés dizia o seguinte, olha, esse povo não vai me ouvir, né? Isso não vai acontecer. Eu vou falar essas palavras ao povo e o povo não vai dar a mínima, né? Porque quem eu sou diante desse povo, né? Tanto dos egípcios quanto também do povo de Deus, né? Não sou ninguém. E olha só, irmãos, uma coisa interessante aí no verso 12 do capítulo 3 é que Deus dá alguns sinais. E alguns desses sinais, até a Bíblia trata como poder que foi dado a Moisés. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no finalzinho. Mas olha só, Deus então diz que estaria com Moisés, e Deus já deu até a previsão do que iria acontecer depois que o povo fosse liberto. Então, Moisés estava no Monte Sinai, Deus sempre o chamava para lá, ou no Monte Herob, né, é a mesma coisa. Deus chamava a Moisés para lá e falava com Moisés, Moisés descia, falava ao povo, e assim a coisa acontecia, né? Nesse primeiro chamado, aí no capítulo 3, lá no verso 12, a resposta de Deus para o questionamento de Moisés, porque ele dizia que o povo não ia ouvir ele, que ele não era ninguém e tal, Deus diz o seguinte, olha só, uma das provas que eu vou dar para você passar para o povo, é que esse povo vai me adorar nesse mesmo monte onde nós estamos aqui. O verso 12 do capítulo 3 vai dizer isso. Então, esse era o primeiro sinal, era a primeira prova, né? Vocês vão me adorar, diz isso ao povo, né? Que eles vão me adorar, isso depois. Então, Deus já estava antecipando aqui algo que iria acontecer com o próprio povo, depois que eles fossem libertos aí da terra e da escravidão do Egito. Então, nós percebemos essas questões aqui no chamado. Outra questão dentro do chamado é a seguinte, Moisés então passa a ser um intercessor. Até agora nós vimos a questão que ele era o legislador, o promulgador das leis, né? E como isso se dava de forma bem resumida. E agora Moisés então passa a ser o intercessor, o intermediador entre o povo de Deus e o próprio Deus, o intercessor entre o povo de Deus e o próprio Deus, né? E esse, irmãos, quem sabe, na minha concepção, olhando para a vida de Moisés e o seu chamado, o plano de Deus para ele, para toda a humanidade, esse é o ponto mais importante na trajetória desse personagem que nós estamos estudando, Moisés. É ele como intercessor, ele como intermediador entre Deus e os homens. Esse é um ponto muito forte, muito específico do chamado de Moisés. Olha só, primeira coisa, Moisés ele é diferente dos outros profetas que viriam aí, né, no Antigo Testamento depois dele. Veja só, a diferença entre Moisés e os demais profetas do Antigo Testamento é que Deus escolheu Moisés de uma tal forma, irmão, que Moisés, ele ouvia Deus falar de forma literal. Eu creio nisso, nós cremos nisso. Deus
trazia Moisés ao monte e falava com Moisés. Então, talvez só Moisés, né, soube como era a voz de Deus literal, né? A revelação era direta ali, né? A linha era direta com Moisés. Então, nem Arão ouvia, né? Arão recebia de Moisés aquilo que Deus tinha dito, né? Então, essa é a diferença. Por que é diferente dos demais profetas que você conhece aí no Antigo Testamento? Porque os outros profetas, eles tinham suas revelações também dadas pelo próprio Deus. Mas olha só que coisa interessante. Todas essas revelações eram revelações embasadas naquilo que Deus já tinha dado a Moisés. Então, o que nós temos necessariamente depois do livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, são revelações, mas que tende a explicar, tende a traduzir, tende a interpretar tudo aquilo que Deus já tinha dado para Moisés ao povo de Deus. Então, é o que nós temos hoje no Novo Testamento, que nós estamos fazendo aqui nos domingos à noite. Por exemplo, nós estamos interpretando as palavras de Jesus e Jesus estava interpretando as palavras de Deus, a lei de Deus, a lei de Moisés. Então, é isso. Né? Depois de Moisés, o que nós temos agora, poderíamos dizer assim, em uma instância, guardadas as devidas proporções, que não é nada novo, são explicações daquilo que Deus já tinha dado. Por quê? Para Moisés, Deus já deu, irmão, tudo aquilo que é necessário para que o ser humano pudesse viver a sua vida diante dos homens e também diante do próprio Deus. Tudo já foi dado. O que nós estamos fazendo agora é aprendendo, né, acerca dos outros profetas, acerca do próprio Jesus, acerca dos profetas, aí, dos apóstolos do Novo Testamento, e também através de nós hoje, os pastores, os líderes religiosos, que explicam a Bíblia de forma séria, tá certo? Então essa era a diferença de Moisés e os demais profetas levantados pelo próprio Deus, onde as revelações vinham também do próprio Deus, mas tudo com base naquilo que Moisés já tinha recebido de forma direta, né, do próprio Deus. Então, Moisés foi o primeiro a receber, Moisés foi o primeiro a escrever e também a ensinar a revelação de Deus ao povo de Deus. Olha só, como diz, aquilo que Moisés ensinava, escrevia, né, recebia de Deus, abrangia todas as áreas da vida do ser humano, né? Nas leis você tem o tratamento com o ser humano, tratamento familiar, tratamento com o próprio Deus, né? Você tem ali os rituais, os rituais evangélicos, poderíamos dizer assim, né? Esse termo ainda não existia, mas você tinha os rituais do povo, o culto, então tudo isso foi dado detalhadamente a Moisés e passado para o povo. Você tem acerca do trabalho, acerca da sociedade, enfim, né? Tudo foi dado a Moisés e nós estamos aprendendo até hoje como viver diante dessa lei que já nos foi dada aí por meio de Moisés, tá certo? Outra coisa dentro disso, Moisés é tratado como uma prefiguração do próprio Cristo. E aqui eu quero a sua atenção para a gente finalizar o nosso panorama da vida de Moisés. Olha só que coisa interessante. Moisés, ele é tratado como uma prefiguração do próprio Jesus de Nazaré, o Cristo que veio da parte de Deus ao mundo. Ou seja, irmãos, Moisés teria sido o que Moisés teria sido para o povo de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o que Jesus foi para a igreja no Novo Testamento e é até hoje, né? Guardadas as devidas proporções. Repito, guardadas as devidas proporções. Mas é exatamente isso. E você percebe isso aí no chamado de Deus para com Moisés. Primeira coisa, olha só. Moisés foi aquele que intercedia e intermediava entre Deus e o povo. Isso de forma literal, né? Nós já vimos aqui, já citamos aqui. Jesus também. Jesus era quem intercedia pelo povo, pela igreja, enquanto ele estava vivo como ser humano. E Jesus também era aquele que intermediava, né? Jesus trazia
cura ao povo. Jesus trazia aquilo que era necessidade. Por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, era uma necessidade ali daquele povo. Jesus então intermediou, né? Fez o milagre. Moisés também fez muitas maravilhas e prodígios, sinais, né? Isso está narrado aí no Pentateuco. Eu vou mencionar um texto que resume tudo isso, que fecha tudo isso para você. Mas ao longo da sua leitura você vai ver muitas coisas que Moisés fez. Por exemplo, né, Deus deu poder para ele e ele então transformava ali o cajado em serpente, colocava a mão no peito, a mão saía leprosa, branca como a neve, depois colocava no peito de novo, tirava, a mão estava como o restante do corpo. Tudo isso está narrado e é dito aí que foi dado poder para ele, tudo isso para que o povo pudesse olhar para ele e vê-lo como uma autoridade, né, de Deus ali estabelecida diante do povo. Então, você percebe tudo isso olhando para Cristo, tá? Então, Moisés era aquele que intercedia pelo povo. Você vai ver muitos momentos Moisés fazendo isso, orando, pedindo a Deus, né, até pedindo paciência a Deus para o seu próprio povo, porque o povo era um povo também muito rebelde, né? Jesus também fazia tudo isso. Jesus orava pela igreja, pelos seus discípulos, né? Jesus intermediava entre Deus e o povo. Então você percebe isso. Mas Moisés conduzia o povo diante de Deus. Jesus também fazia isso, né? Moisés ensinava o povo lá no passado como eles deveriam andar diante de Deus em santidade, em pureza de vida, né? E Jesus também fazia isso. O Sermão do Monte que nós estamos estudando é uma prova muito boa desse exemplo, tá certo? Moisés tinha poderes e fez maravilhas e sinais. Jesus também tinha exatamente a mesma coisa. Quer ver? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 34. Deixa eu ajeitar aqui e mostrar para você esse texto bem interessante que você vai ler lá no final da leitura do Pentateuco. Deuteronômio capítulo 34, o verso 12, que é o último versículo aí do último capítulo de Deuteronômio. É o texto que encerra aí a nossa leitura do Pentateuco. Deixa eu só ajeitar a tela aqui para mostrar para você. Olha só. Está aí o texto. Deixa eu grifar aqui para ficar melhor para você. Olha só, isso. Olha só o que diz, como termina o Pentateuco, né? Olha só. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis aqui é no sentido de maravilhoso, né? De espantoso, né? Mas no sentido bom, feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Ou seja, entre o povo de Deus, né? Nunca houve alguém como Moisés, né? Olha só, tinha muito poder e fazia grandes feitos, grandes sinais, grandes maravilhas, isso à vista do povo, né? O povo via Moisés exercendo aí esses poderes, né? Fazendo esses sinais, essas maravilhas aí, tá certo? Então, tudo isso com relação a Moisés, e Jesus também tinha a mesma coisa, né? Moisés interpretava e ensinava a palavra de Deus ao povo. Jesus também fazia isso. Agora, irmãos, e nós devemos entender, falamos aqui, tudo isso guardadas as devidas proporções, né? Moisés não era o Jesus do Antigo Testamento, nunca foi, e nós não reconhecemos isso ou tratamos Moisés dessa forma, né? E por que Moisés não era o Jesus do Antigo Testamento? Por vários motivos. O primeiro é que a promessa é que o Messias viria, né? Então, ninguém nunca acreditou que Moisés era o enviado de Deus nesse sentido, como Messias, né? Nunca teve esse tratamento até. Então, quando nós guardamos as devidas proporções, nós podemos olhar para a vida de Moisés, para o chamado de Moisés, e perceber com muita sinceridade que Moisés, sim, era uma prefiguração, era uma figura, né? Era um exemplo daquilo que viria, e de forma muito mais original, né? Aí poderíamos assim dizer, tá certo, irmãos? Então, isso que eu separei para nós hoje, estudarmos sobre a vida e o chamado de Moisés, como diz,
Muitas coisas ainda há para serem ditas, né, mas nós não temos tempo aqui para tudo. E eu quero resumir a vida, o chamado de Moisés, citando algumas frases. Primeira, Moisés viu a glória de Deus mais do que qualquer homem no Antigo Testamento. A Bíblia narra isso de forma muito clara. No Antigo Testamento, né, na terra, ninguém nunca viu a glória de Deus tanto, né, e também com muita qualidade como foi Moisés, tá certo? Segunda coisa, falou sob a autoridade de Deus. Foi colocado sobre esse homem uma autoridade muito grande, né, onde nós vimos que ele exerceu o poder, fez sinais, fez maravilhas, tudo isso para mostrar a sua autoridade diante do povo, para mostrar, não, esse aqui é o enviado de Deus, eu sou aquele que Deus escolheu para tirar vocês dessa escravidão e conduzir vocês até a terra prometida. Outra coisa, quem questionasse Moisés estava questionando o próprio Deus. No próprio Êxodo você vai ver exatamente isso. Não se podia questionar a autoridade, os mandamentos, os desejos de Moisés. Por quê? Fazendo isso, estavam questionando a vontade, os mandamentos do próprio Deus, porque ali era a boca de Deus, né? Era o instrumento usado por Deus, era o próprio Deus ali na pessoa de Moisés. E Deuteronômio mesmo vai dizer, Deuteronômio ou Êxodo, não me lembro bem, em um momento em que o rosto de Moisés resplandecia, né? E ele descia do monte com o rosto brilhando, resplandecente, e falava ao povo, depois cobria o rosto com o véu, depois... Então, tudo isso é a presença de Deus, era a autoridade de Deus sobre a vida de Moisés. Outra coisa, o povo sempre achava conforto, o povo sempre achava graça e também bênçãos em Moisés.